Olá, minhas amigas, olá, meus amigos foliões. Nós estamos aqui nesse dia maravilhoso para receber aqui um colega, né, um colega também de labuta, de trabalho diário, lá de advocacia, né, eu aqui na qualidade, logicamente, de apresentador do programa Falando de Carnaval, mas trouxe aqui um colega, advogado, militante, presidente da subseção da Leopoldina, né, um bairro aí com uma composição de mais de 20 subbairros, e ele representando toda aquela galera de lá, todos os advogados daquela base maravilhosa, vem desenvolvendo um trabalho muito rico e interessante. A Leopoldina que tem um próprio fórum, né? Isso é bacana, né? Eu já tive a oportunidade de passar por lá, raramente, porque são vários fóruns, mas eu tive a oportunidade de procurar aquele fórum lá e passar um dia lá naquele trabalho. Então nós estamos aqui hoje para receber esse colega carinhosamente, para falar de carnaval, porque o doutor Alexandre, apesar de estar de terno e gravata, mas é um entusiasta do carnaval, é um folião, né? Homem dessa zona brilhante que é a zona da Leopoldina, onde tem lá Imperatriz Leopoldinense, Cacique de Ramos e todas as outras escolas de samba, blocos de embalo, que ele aqui melhor vai dizer para a gente. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo. Vamos bater esse papo aí. Doutor Alexandre Aguilar, um nome, por exemplo, que não é um nome simples, é um nome complexo, mas ele explica até um pouco dessa origem. Doutor Alexandre Aguilar, seja muito bem-vindo ao nosso programa Falando de Carnaval. Muito bom recebê-lo aqui. Nós ficamos muito grandiosos, querendo saber da sua passagem ali por essa zona tão importante da Leopoldina, de tantos blocos, de tantas escolas de samba, e o grandioso Cacique de Ramos, que já tivemos a oportunidade de saber que o senhor já esteve por lá, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, Paulo. É uma honra muito grande estar aqui com você, aqui no Data Vênia. Dizer que é uma imensa alegria, né, estar falando para você de carnaval, que é uma segunda paixão que eu tenho. Desde pequenininho sempre fui entusiasta dessa alegria que é o carnaval, o carnaval também é sinônimo de inclusão, né? Então é isso que a gente gosta de fazer, isso que a gente gosta de falar, e o momento de alegria e responsabilidade no carnaval é muito grande. Eu adoro falar de carnaval. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição de você. Então vamos entrar no ponto, por exemplo, Léo, um ponto interessante, inclusão. O carnaval, né, é uma pauta bastante inclusiva, né, onde, por exemplo, as manifestações se dão de diferentes frentes, né, e é muito interessante que nós possamos ter o carnaval como essa válvula para dentro de casa. Mas o terno e a gravata traz uma outra vertente, por exemplo, um tanto quanto mais conservadora, né, e tem esse peso aí, a gravata ela tem um peso. E como, por exemplo, trabalhar esses dois pontos, por exemplo, carnaval e trabalhar a questão, por exemplo, do advogado em si, com esse peso, né, que a gente sabe que não é todos, mas ele tem um peso, né, conservador, ultraconservador, possamos assim dizer, que é o peso do terno e gravata. Não, sem dúvida. A importância justamente a importância do peso, né, desse conservadorismo que a advocacia acaba trazendo por esses longos anos, né, também por conta dessa situação que a gente precisa buscar essa inclusão, né, é por conta do próprio conservadorismo que traz a advocacia que a gente precisou se reinventar, e a gente precisa se reinventar em relação a isso. Então, a advocacia é uma advocacia que ela precisa ser realmente séria e conservadora nos seus atos principais, que é a defesa da sociedade, mas ao mesmo tempo na defesa da sociedade a inclusão. E a inclusão da advocacia e de quem precisa ser conectado também perfaz desse conservadorismo. É de muita importância a advocacia, é uma obrigação da advocacia trazer isso, buscar isso, o outro lado disso. E o outro lado o que é? É buscar justamente dentro de comissões, dentro de parcerias com outras instituições, a busca dessa sintonia de todas as outras pessoas, de todos os outros nichos da sociedade, buscar essa parceria e essa inclusão também dentro do carnaval. Isso que é o mais importante. E a cultura do carnaval está no braço do carioca, sem né? Dúvida. Sem dúvida. E sendo você, Alexandre, de uma região bem carioca, porque você está no centro, por exemplo, nervoso do Rio de Janeiro, né? Porque você está na zona da Leopoldina. Então, é uma ponta, por exemplo, descendo para a zona oeste do Rio, uma ponta para a zona sul e centro da cidade, você está ali no meio
de grandes escolas de samba, como a Imperatriz Sem Leopoldinense, né, que tem grandes enredos aí memoráveis, como o enredo do Max Lopes e da Rosa Magalhães, grandes enredos, por exemplo, que estão aí no quadro nostálgicos, por exemplo, da quadra do Carnaval. Mas eu vou ficar ainda dentro um pouco dessa questão, por exemplo, desse equilíbrio, vamos assim dizer, por exemplo, uma passista na Ordem dos Advogados do Brasil e um advogado de terno e gravata. Como a gente consegue unificar essas duas coisas, e se falando de cultura? Né? Eu tenho algumas experiências, né, que poderiam, e a gente vai se ajudar, por exemplo, nesse quesito, mas assim, é algo, por exemplo, que todos nós, especialmente quem nasce no Rio de Janeiro, nasce com essa cultura do carnaval. Sem né? dúvida. Por mais que a gente vá a uma universidade, por exemplo, com todos os apetrechos, por exemplo, mais conservador, pelas vestimentas, pela forma de se posicionar, de falar, de cortar o cabelo e tudo mais, né? Tem, por exemplo, duas vertentes, por exemplo, que você, como um cara da Zona da Leopoldina, e vive o carnaval da Zona da Leopoldina, a gente sabe, por exemplo, que você é frequentador lá do Cacique de Ramos, e a gente sabe que você, com certeza, também frequenta as escolas. E como é que fica aí, por exemplo, o paletó e a gravata e uma passista? Olha, eu acho que é tão natural isso para mim, é tão natural, que eu não vejo, eu não tem como você tá dissociando isso. Né? Eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho, nesse momento, o paletó e gravata se torna fantasia. Nesse momento é fantasia, não tem pra onde fugir, é isso. É isso. Bacana, porque hoje, por exemplo, o carnaval, né, tem tantas encenações, por exemplo, de situações. Então, quer dizer, o carnaval, uma boa análise. Então, quer dizer, torna-se uma fantasia, por exemplo, e a vida segue. E a vida segue. Agora, Alexandre, me diz uma coisa. Cacique de Ramos, você tem uma participação. Qual é o tipo de participação, por exemplo, sua como folião lá na Cacique? A história com Cacique, ela já começa um pouco mais para trás, vamos dizer assim, né? Eu sou nascido e criado na região de Irajá. Tá. Né? Que é próximo ali Sim. da região da Leopoldina, ali, de Olaria Ramos. E eu frequentava, desde criança, logo assim que eu comecei, nós tínhamos na minha rua, nós tínhamos um bloco de enredo chamado Chuchu Beleza. Lá em Irajá. Lá em Irajá. Chuchu Beleza. E que nessa época, né, frequentava Zeca Pagodinho, frequentava Almig Neto, o Chuchu. Chuchu Beleza. Porque a rua onde eu morava, que minha mãe mora até hoje, é a rua onde morou e nasceu o Zeca Pagodinho. Sabe, porque ele é daquela região. Sim, né? ele é de Irajá. Ney Lopes também é por ali? Também daquela região. Também. Um berço de sambista. Também. Então, eu frequentava o Chuchu Beleza, comecei a ser ritmista, né? Tocava caixa, né? Isso com meus 12 para 14, tocando caixa, não sabia absolutamente nada, eu gostava era de curtir mesmo, do movimento. Né? E passei a frequentar um pouco mais velho, né? Já chegando a maioridade, ali, 17, 18 anos, o Boêmio de Irajá. Ah, tá, o Boêmio de Irajá, isso, porra. Que desfilava, que era aquele tripé, né? Boêmio de Irajá, Cacique de Ramos, e nós tínhamos também um outro bloco que me fugiu aqui, que eu vou lembrar e vou te dizer, que era um tripé que desfilava da Rio Branco, que eram os três mais esperados ali da Avenida Rio Branco. Então eu frequentava o Boêmios. Porra, Boêmio de Irajá, isso aí, cara. Bafo da Onça. Bafo da Onça. Então era o tripé que desfilava, né? Era sensações. Samba bem... como é que era do Bafo da Onça? Era muito bom, muito bom. Tem um samba deles desse de embalo que eu me lembro, porra. É muito bom. Aí que são blocos de embalo, né? Sim. Então, aí eu frequentava o Boêmios e quando eu comecei a desfilar na Rio Branco pelo Boêmios, eu me encantei pelo Cacique. Já fazia ali Eu me encantei pelo Cacique e comecei a frequentar o Cacique como folião, né? Nos períodos de carnaval, e depois que o Cacique se tornou, naquele momento já se tornava ali referência, né? Berço do samba, né? Com Jorge Aragão, né? com Bira, presidente, querido, um abraço, Bira, presidente, né?
do Cacique, dentre outros, Bete Carvalho. Enfim, eu comecei a frequentar ali... Berço do samba carioca. Berço do samba carioca, né? Patrimônio cultural, né? do Rio de Janeiro. Então, comecei a frequentar o Cacique como folião, né? frequentador do Cacique, pelas rodas de sambas maravilhosas que ali se produz. E quando cheguei na OAB, né, em 2019, nós fizemos uma parceria com o Cacique. Eu ainda não era presidente da OAB, mas fui incumbido pela presidente da época, a Thalita Menezes, de fazer uma intermediação de como é que a gente poderia levar a festa da advocacia em agosto para dentro do Cacique de Ramos. Porra, né? E o Cacique de Ramos nunca tinha feito um evento que não fosse deles. Né? Somente deles. Por eles. Nós conseguimos criar ali uma parceria muito grande e conseguimos a primeira festa fora que o Cacique permitiu foi da OAB Leopoldina. Nós fizemos, foi maravilhoso em 2019, e a partir daí surgiu a parceria do Cacique com a instituição OAB Leopoldina, a Ordem dos Advogados, do modo geral. Né? Então, e esse ano, né, dando aqui dia 26 de agosto, nós teremos a festa da advocacia, que vai ser lá dentro. Que vai ser também no Cacique de Ramos. Né? Então, foi desses andanças aí da vida, aí, né, desde criança, e fui interligando até chegar no Cacique. 26 é o quê? Domingo? Sábado. Sábado. De todos convidados aqui, Paulo convidado. Com certeza, nós vamos deixar, por exemplo, aqui incluir para a produção uma cobertura, porque eu acho que é interessante. Um evento fora, por exemplo, da cidade de Niterói, mas tem toda a conexão, por exemplo, com o que a gente faz, que é um programa, por exemplo, que tem como âncora o DataVene, logicamente. Sim. Eu acho que é muito interessante. A gente vai encontrar, com certeza, alguns atores lá, e quem sabe eu acho que até, em se tratando disso, a gente pode levar, inclusive, o pavilhão nosso, por exemplo, para colocar lá e que seria bastante legal, né? Porque a gente tem uma escola de samba, por exemplo, por trás disso. Mas que interessante, o Alexandre, esse teu trabalho, então, quer dizer, de abraçar esse campo da cultura, né? O que a gente aqui em Niterói, de alguma forma também pensou, vocês também já pensavam isso lá atrás, que era linkar essa coisa da ordem e dos advogados para dentro da cultura do carnaval. Quer dizer, que é interessante porque não de forma, por exemplo, como eu posso assim dizer, de forma tão rotineira, né, e diária e permanente, mas volta e meia você percebe essas conexões. Né? O DataVene, Alexandre, ele toca em algumas OABs fora do campo aqui do Rio de Janeiro, né? São Gonçalo, Maricá, lá para Volta Redonda, Resende, faz vários shows aí, por exemplo, tem um grupo de samba show, então eles saem para tocar fora. Esse final de semana estão indo, acho que domingo, estão indo para Volta Redonda. E interessante que leva a cultura do carnaval, né? Que é interessante e importante. Então, quer dizer, não se está se fazendo nada que não esteja, por exemplo, dentro desse espectro do advogado. Né? Eu acho que talvez o teu trabalho é linkar isso. Sem dúvida. Que as pessoas precisam, por exemplo, de repente, desse link, o que você está fazendo. Sem dúvida, Paulo. Se você analisando a ordem, né, quando você faz o juramento, quando você vai receber sua carteira, você, quando você faz o juramento, está ali dizendo que você vai buscar o quê? A cultura. A cultura. Então, como é que você faz isso? É buscando as instituições culturais da sua região para poder buscar, de todas as formas, né, essa parceria. Né? E o carnaval, como é que eu poderia ficar de fora? Algo que você, por exemplo, desde criança já vem nele. Né? Então você teve esse olhar que é cultural. Primário. Não tem como você dissociar. Como é que eu posso estar fora sem ter nenhuma parceria com o Cacique de Ramos? Como é que eu posso estar fora sem ter uma parceria com a Imperatriz Leopoldinense, que inclusive entregamos uma moção a eles pelo carnaval que foi conquistado campeão, agora. né? Foi campeão. Nós entregamos também uma moção ao Cacique pelos seus 62 anos. Então, a cultura precisa ser alimentada. Né? Eu acho que mais do que nunca a Ordem dos Advogados ela tem que ser o protagonista nisso. E talvez, por exemplo, assim, é interessante isso, Alexandre, porque você está dizendo o seguinte, que talvez seja a primeira iniciativa, por exemplo, não vou te dizendo de cima para baixo, né, uma expressão meio que ruim, mas uma iniciativa de dentro para fora, né? Porque eu acho, salvo me engano, melhor juízo, por exemplo, a primeira iniciativa, por exemplo, que acontece
de dentro para dentro de uma escola de samba, né? Sim, sim. Eu não vi, eu também não posso estar enganado, mas eu milito um pouco nesse campo, entendeu? Falo um pouco dessa dificuldade da interlocução, né? E que é interessante, e acho que é por isso que a gente bate esse papo, por exemplo, muito que tranquilo, porque falo da dificuldade, por exemplo, da interlocução, né? Infelizmente é uma coisa, por exemplo, do nosso país, e às vezes a dificuldade de entender, por exemplo, o carnaval como uma cultura, né? Não é algo de diversão, é uma cultura, porque primeiro você criar uma base, por exemplo, assim, onde a liberdade, né, do pensamento, a liberdade da composição, a liberdade, por exemplo, da junção das pessoas à ideia, por exemplo, e todos no mesmo nível, por exemplo, né, sem distinção de nada. Sem dúvida. É muito legal, e o carnaval faz isso, né, não só, por exemplo, mantém viva esse laço cultural, mas expressa toda essa gama, por exemplo, de sentimentos naquele ambiente. Né? E você, por exemplo, teve essa percepção quando você faz esse link ali com o Cacique de Ramos e faz esse link com a Imperatriz Leopoldinense, ou seja, buscando, por exemplo, isso, e com certeza, consequentemente, os advogados, né, passam a enxergar o carnaval como um modal de cultura. Sem dúvida. Fato. Sim. E aí, dia 26, então, quer dizer, a feijoada, a festa, vai ser lá dentro, samba, o quinteto mesmo do Cacique. Vai ser uma festa lindíssima, todos convidados. Que não pode ser diferente. Para você ter uma ideia, nós temos também um bloco chamado Vai Barrar Nunca. Esse é o nome do bloco. Vai Barrar Nunca, da Leopoldina, da região da Penha. E o que é o Vai Barrar Nunca? É um bloco que ele tem uma ala totalmente inclusiva para qualquer tipo de gênero, de manifestação, deficiência. Tudo. Acessibilidade, por exemplo, de forma... É uma ala exclusiva. Pô, que legal. Por que... Aí pergunto eu a você. Vou falar a OAB Leopoldina, né? A OAB Leopoldina tem como ficar de fora? Não tem como ficar de fora. Não tem. Ela precisa estar ali apoiando isso. Sim. O pilar, por exemplo, sustentação, por exemplo, da democracia, Sem por dúvida. exemplo, ainda é a ordem dos advogados. Então, quer dizer, e ela representa muito bem, por exemplo, a defesa dos interesses, por exemplo, da sociedade e do povo brasileiro. Então, quer dizer, essa mistura, por exemplo, é que a gente trabalha diretamente com a sociedade. Sem dúvida. A gente defende, por exemplo, os direitos, por exemplo, da sociedade. Eu me lembro aí com todo esse caldo de crise, por exemplo, que o país vive e vivenciou, né? Ainda o pêndulo de segurança da sociedade é a ordem. Você vai colocar numa linha e o cara vai falar, não, opa, peraí, isso aqui a gente não consegue se segurar ali. Quer dizer, então não fazer diferente, por exemplo, que manter, por exemplo, para dentro do ambiente cultural também esse laço, né, como um patrimônio, por exemplo, da cultura brasileira e carioca, que é o carnaval. Quer dizer, você dá um salto aí na frente. E como é que é? No teu dia a dia, por exemplo, Alexandre, com a convivência com outros pares, talvez, não tão de mente aberta, né, como o seu caso, por exemplo, que é presidente de uma subseção importante, que é a da Leopoldina, que contempla esse número de bairros enorme, e, ao mesmo tempo, por exemplo, encontrar alguém assim, pô, doutor Alexandre, você está no samba, eu vi lá, e pá, uma foto, um WhatsApp, ou Instagram e tal. E como é que é isso? Você esbarra com esse tipo de situação? Olha, assim, graças a Deus, até agora, eu não tive nenhum problema nesse sentido, né, de questionamento, né, por conta dessa questão do conservadorismo, da advocacia, do sacerdócio, que é você ser um advogado, ser um jurista, estar participando do sistema jurídico do país. Não tive nenhum questionamento negativo. Até porque, Paulo, eu sou uma pessoa muito transparente, né? Eu vivo o dia a dia da ordem, eu vivo o dia a dia da população da região da Leopoldina, eu vivo o dia a dia da advocacia. Né? Para você ter uma ideia, desde que eu fui eleito, já se vão aí 1 ano e 7 meses, eu tive no meu escritório 4 vezes. 4 vezes. Né? Tomada de tempo, por exemplo, que se envolve. Né? Se não fosse a minha mulher, né, minha querida doutora Daiane Aguilar, para poder advogada também, entendeu? Uma parceira, entendeu? Se não fosse, eu não saberia como é que a gente iria sobreviver, vamos dizer assim. Né? Então ela toca o escritório,
né? Enquanto você toca a ordem. Enquanto eu toco a ordem, enquanto eu busco, né, através da ordem, né, tentar de alguma forma minimizar os impactos negativos na sociedade, buscar alternativas junto às instituições locais, seja pública, seja privada, para buscar ali melhorar a vida da advocacia, que consequentemente, melhorando a vida da advocacia, você melhora a sociedade. Claro, então esse é o caminho e essa é a forma que eu entendi que eu poderia contribuir com a sociedade. Né? Então, para mim, estar nos momentos do carnaval ou estar fazendo alguma parceria com alguma instituição do carnaval, eu não vejo dissonância nenhuma. Pelo contrário, é linkar mesmo. Linkar mesmo. Alexandre, é interessante, né, esse bate-papo, e a gente falando de ordem, volta e meia a gente vai cair lá, porque você, como advogado e militante, presidente de uma subseção, não tem como a gente fugir, né? Mas é interessante esse link. E eu me lembro de uma reunião no prédio da Ordem, e onde uma presidente de uma escola de samba nunca tinha entrado na Ordem. E ela ficou encantada de poder tirar uma foto com aquele símbolo que tem as letras, né? No auditório. Aí tem o símbolo com aquela letra. Ela ficou encantada. E dias depois ela posta a foto e disse, olha, como isso me deu um impulsionamento, entendeu? Então, quer dizer, fazer esse link, buscar essas pessoas, fazer essa coisa, por exemplo, de carnaval, samba, feijoada e carnaval e samba, e todo mundo, por exemplo, ali na mesma bateia, ali se divertindo e tudo mais. Quer dizer, isso é grandioso demais, né? Sem dúvida. E vou um pouco mais além. Vou além, Paulo. Você linkar tudo isso, é isso que eu costumo falar quando a gente dialoga com a advocacia. Qualquer parceria que você faça, e até com o carnaval, de um modo geral, você abre leque e você abre nicho de trabalho. De trabalho, de negócios também, né? De negócios. Então, nós precisamos, como advogados, estar inserido nesse contexto. Abrir a cabeça e dizer o seguinte, como o futebol abre oportunidade, nicho de trabalho, direito esportivo. Carnaval também. Carnaval também, por que não? Com certeza, porque você está lidando com todas as pessoas, por exemplo, dos mais diferentes estágios da sociedade. Então quer dizer, com seus problemas, com as suas dificuldades, quer dizer, precisa, por exemplo, de repente, ter um colega advogado para orientar. Sem dúvida. A gente aqui, por exemplo, vivencia isso bastante aqui, nessa convivência, por exemplo, diária e permanente com os colegas da escola de samba. Agora, Alexandre, e como é que está esse preparativo, por exemplo, desse evento de vocês, a feijoada lá no Cacique de Ramos? Como é que está isso, por exemplo, com os colegas da zona da Leopoldina? Vocês são 4.000? Hoje 4.200 advogados na região. Significativo, acho que mais do que São Gonçalo. Mais do que São Gonçalo. Mais que a gente tem, nós somos hoje, se não me falha a memória, a 5ª ou a 6ª maior subseção do estado do Rio de Janeiro. Pega ali, você pega... Eu pego de Manguinhos a Vigário Geral, né? 22 bairros. Né? A gente está falando de Manguinhos, a gente está falando de Bom Sucesso, Ramos, Penha, Olaria, Brás de Pina, Vista Alegre, Irajá, Parada de Lucas, Jardim América, né? Além dos complexos, né? Complexo do Alemão, Complexo da Penha. Né? Então, grande pra caramba, mano. São 22 bairros. Nós temos o Fórum Regional da Leopoldina, que eu já tive eu já tive lá. Foi difícil eu achar, porque eu não sigo aquele... Waze. O Waze, mas eu fui no boca a boca, então, mais ou menos daqui pouco eu cheguei lá. É um fórum relativamente novo, né? Sim, um local bastante legal, bem privilegiado. Logisticamente em boas condições. Boas condições, legal. E um prédio novo, um prédio com uma estrutura muito boa, né, que atende perfeitamente a região. Será que atende, por exemplo, um bloco de carnaval lá nas adjacências? Sempre. Sempre. Mas eu vou te falar, contar uma experiência, então. Aqui tem uma rua no centro de Niterói, onde está o Ministério Público. Né, e o DataV, né, ousado, tem uma festa que eles fazem no final do ano, que é o Carnatal. E aí, para esse Carnatal, conseguiram a liberação da rua, tudo certinho, fecha a rua meio-dia, em frente ao Ministério Público. Isso numa sexta-feira. Rapaz, mas isso soa mal pra caramba. A promotora caiu em cima, rapaz.
Isso, mas o evento aconteceu. Ela não estava no dia que foi feita a comunicação, foi fazer a comunicação, a promotora não estava. E aí se comunicou o promotor que estava lá de plantão. Pegou o cara de calça na mão, não sabia o que ia fazer. Não, mas falou com fulano, não, a gente só vive informar que meio-dia vai fechar a rua, mas vai ficar uma brecha aí para os carros, por exemplo, sair e tudo mais. Aí fechou, aqui foi uma confusão na cidade enorme, porque o palco não ficou em frente, né? O palco ficou um tanto quanto distante, fizeram um pórtico, mas deixando a abertura. Sim. Mas, porra, aquilo ali bastou para o Ministério Público criar o pau aí, naquele ano do Carnaval, e teve que sair todo mundo com termo de ajuste de conduta para poder desfilar. Inclusive o Data Vênia, por exemplo, foi um dois. Desfilou depois do Carnaval, uma chuva danada, para uma confusão danada. Mas vocês lá não tem esse problema, não, né? Não, a região é uma região, acho que já com uma história, né, muito grande dentro do Carnaval, né? História, que acontece corriqueiramente, porque ali há fechamento de rua, sim, né? Do Carnaval. Nós temos ali no bairro de Olaria, né, a Independente de Olaria, né, que também é uma escola relativamente nova e está muito bem, né? Desfila na Intendente? Desfila na Intendente. O presidente como é que é o nome dela? A Independente de Olaria. Isso, já desfila hoje desfilante daquela região ali, na Intendente Magalhães, tem o quê? Tem a Cordovil também pertence a vocês? Cordovil, sim, Cordovil. Porque tem Unidos de Cordovil, acho que tem uma escola de samba. Tem Unidos do Amarelinho, que é em Irajá. Que está tudo, por exemplo, também no arcabouço de vocês ali, né? E que são desfilantes tudo da Intendente Magalhães. A única escola que não desfila na Intendente Magalhães é a Imperatriz. A Imperatriz que está no especial. E o Cacique, não sei como é que o Cacique hoje, por exemplo, porque a Rio Branco acabou, né? Sim. Como é que ficou Mas o Cacique? Parece que estão desfilando, né? Tem um outro corredor que a prefeitura criou para poder justamente... É onde desfila o tradicional... Bola Preta? Bola Preta. Ah, tá. Então ficou naquele espaço ali da 1º de março. O que eu acho que a gente precisa melhorar, e falando um pouco mais especificamente do Carnaval em si, da estrutura do Carnaval, é a questão da Intendente Magalhães. A prefeitura até tentou buscar... Mas não mudou esse ano? Mudou, mas na minha visão... tirar o Carnaval da Intendente, propriamente, Intendente Magalhães, naquela rua, levar para Hernani, porque é uma rua paralela. Porque qual foi a intenção? Tentar buscar uma estrutura melhor, até de acomodação das pessoas, do público, e para as escolas. Porque a largura da Hernani é muito maior. Então você consegue ter um corredor para a escola desfilar. Essa rua é mais larga? Mais larga. Porque a Intendente isso. E você utilizava a Intendente como escape. Né? Então a escola se preparava pela Intendente. Ela termina, a Intendente termina, começa a Hernani. Pô. Ali naquele cruzamento. Naquela rota que tem um mergulhão. Isso, perfeito. Ali é o limite entre Hernani e a Intendente. Então a Hernani, por exemplo, é a continuação da Intendente? Ou vice-versa. Porra, é um bom espaço. Agora eu já sei onde entende? é que é. Onde tem um Guanabara. Guanabara, então, sim, ali, se você reparar ali, se você passar por ali, é bem largo. Então a intenção da prefeitura... Mas ela fez esse ano lá, nesse espaço? Fez. Mas aí teve problema de segurança, né? Aí teve a questão da comunidade que tem ali atrás, teve tiroteio, teve alguns dissabores ali por conta da questão da segurança em si. Então acho que precisa ser reavaliado. Mas o local em si, o espaço foi bom? Eu acho o seguinte, eu acho que para você fazer uma mudança como foi feito, eu acho que você tem que se preparar para essa mudança. Fizeram a mudança, mas não se prepararam. Eu entendo, sim. Eu acredito muito, né, que a intenção foi realmente levar uma estrutura melhor para as escolas e para o público, tá? Mas eu acho que você mudar de um ano para o outro, né, e montar uma estrutura, deixar uma estrutura que já existia, mesmo havendo situações que precisavam ser resolvidas na Intendente, mas você não resolveria isso de uma hora para outra levando para a Hernani. Entendi. Porque é uma outra estrutura, porque você teria que... Um outro formato. Um outro formato, você teria que
tá buscando ali os escapes das escolas, dos carros das escolas, né? Porque tem escolas ali que a gente está falando da Intendente, mas são escolas que já desfilaram, não? Sim. Não, com estrutura, por exemplo, grande. Sim, então você precisava ter essas coisas mais elaboradas. Porque de Niterói, por exemplo, a Acadêmicos do Cubão desfilou lá. Sim. Teve um problema enorme. Né? Ainda que não fosse o problema do carro em si, mas a largura também de passagem do carro, por exemplo, eu acho que passava no máximo se tivesse uns 20 centímetros para cada lado. Por isso que houve, acho que um dos motivos da mudança da Intendente para a Hernani era a largura, porque você poderia ter uma estrutura melhor dentro dos limites que o regulamento permite, mas você tinha uma estrutura melhor para cada escola. Sabe? Mas aí teve algumas questões de segurança ali, houve... Aí também já veio outras coisas, por exemplo, que não estava no... Eu não sei, sinceramente, eu ainda não sei, eu ainda não consegui ter essa informação com precisão, se vai se manter nesse ano, no próximo ano, a Hernani ou se vai retornar para Intendente. Acho que dá para fazer o carnaval na Hernani. Eu acho que dá, mas eu acho que você precisa ter um tempo maior para você se estruturar, para você pensar em todos os problemas que podem acontecer. E aparando essas arestas. Porque o problema da interrupção, por exemplo, da Intendente Magrana é que é uma via ultra importante, né? Sim, sem dúvida. Imagina o caos que aquilo, por exemplo, também torna quando eles fecham aquilo para o carnaval. Sem dúvida. Que aí a dispersão, que é o outro problema, por exemplo, é o pós-carnaval, que é a dispersão dos carros. Né? Porque tem um problema na questão na Intendente. A gente precisa entender o seguinte, a Intendente, ela tem mão dupla, né? Sim, ela vai e volta. Ela vai e volta. A Hernani também, a diferença a Hernani é uma mão. É que vai para a Cascadura. Que vai para a Cascadura. Então tem esse problema de você, quando o carnaval é na Intendente, você para as duas vias. Tanto quem vai, quem volta. Sim, porque você tem que ter a armação das escolas. Então, ainda que não pare, deve ficar uma confusão também, né? Sim, mas para as duas. Porque você precisa armar. Você precisa armar as escolas para ela poder entrar. Então, caramba, aquilo deve tornar um caos, hein? Então fica realmente um caos. Então se buscou a Hernani... E as ruas ali por trás é tudo apertadinho. Sim. E acho que se buscou também, um dos motivos de se buscar a Hernani... Porque a Hernani é largona. Agora eu tô aqui. Ela é bem larga mesmo. Pô, ela deve dar mais de 20 metros. Bem larga. Não sei, 20 metros? Mas, pô, se não for 20, ela deve chegar por aí. Então você consegue ter uma estrutura melhor de arquibancada, chegar a colocar, você consegue colocar uma estrutura melhor para os jurados. Entendi. Né? Você consegue, de repente, colocar até a arquibancada de um lado e fora. Sim. Então, estruturalmente, para armar o carnaval, Hernani, no meu entendimento, eu acho que ela é melhor do que a Intendente. Com certeza, entendeu? pô. Agora, mas só que não é só armar o carnaval, né? Você precisa entender todo o contexto da área. Da área, por exemplo, porque aí você está dizendo o seguinte, quando se pensa, por exemplo, na Hernani, aí você tem que pensar, pô, e a dispersão dela, né? Sim. E aí você pode estar vindo, por exemplo, porque quem está vindo de Cascadura, quem está indo passaria por aí, quem está vindo passa por trás, né? Naquelas ruas de trás. Porque, por exemplo, a Hernani, você colocando o carnaval na Hernani, você só tem um lado para a armação da escola. Você tem que ter um lado da armação e o lado da dispersão. Então, porque a Hernani só é uma mão. Só é uma mão. A Intendente são duas. Então você poderia utilizar o outro, você pode, como é feito, você pode utilizar o outro lado, a outra pista, como armação. Entendi. Né? E a pista que você desfila é a dispersão. É a dispersão, entendi. Chegou lá pro final, ela vai entrar. Isso. Na Hernani você só tem um caminho de armação e dispersão. Porra, e um carnaval cresceu pra caramba. Hoje, quantas escolas desfilam ali na Intendente Magrana? É uma quantidade significativa, né? Com certeza. Porque, e outra coisa que eu acho que precisa ser olhado com mais carinho, Paulo, é justamente essa questão das ligas, sabe? Das ligas que cuidam. Mas agora, por exemplo, o Eduardo Paz fez uma intervenção lá. Sim. E ele disse de forma unilateral que tinha a Livres e a Ouro, né? A Livre e a Prata. Isso. Agora parece que acabou a Livre, só tem a Prata. Parece que as escolas que integravam a Livre e as que se associaram tudo isso. Pô, mas aí também deve estar desse tamanho ali, a Prata, né? Você tem uma Prata com 40 escolas. Caraca,
porra. Como é que vai desfilar essa galera toda? Entendeu? Então, assim, é muito complicado. Eu acho que precisa de alguma forma, evidentemente, que preservando, aí vamos falar do direito, né? Sim. Preservando o direito de todas as escolas, De brincar, de desfilarem, mas a gente precisa ter um equilíbrio. Né? A gente precisa ter um equilíbrio, a gente precisa ter... Eu acredito que a gente precisaria ter um grupo que a gente tem aquele grupo que deixa de ser escola de samba para ser bloco de enredo. De enredo isso? É. Então, acho que deveria ter uma categoria em que você pudesse descer um pouco mais de escolas, entendi, sabe? Para poder fazer esse equilíbrio. Então, e você qualificar pouco mais quem estivesse acima. Justamente. É uma lógica, por exemplo, justa. Ó, o cara está aqui de bloco. Se ele for melhorando, ele vai. Sem dúvida. Mas se de cima também for piorando, vai passando para baixo. Sem dúvida. Porque se você leva um desfile, né? Se você tem um desfile totalmente, né, com escolas que não consegue ter um mínimo de equilíbrio, eu acho que isso é ruim para o espetáculo. Claro, com certeza. Ruim para o espetáculo. Você vê uma escola com uma estrutura boa passar, porra, e em seguida você vê uma escola sem estrutura nenhuma. Desequilibra, né? Desequilibra. E isso desprestigia quem está assistindo e tudo mais, pô. Sem dúvida. Porque você vai para assistir você vai, assim, desfile da escola da Série A toda é o desejo, né? É a ponta de lance. Mas ainda que você não vá na Série A, você vai no acesso. Já é um bom nível, pô. Hoje, por exemplo, o acesso está com escolas, por exemplo, bem sem top, dúvida. né? A gente disputadíssimo o acesso. Sim, a gente sai com uma aqui hoje, né? Eu sou desfilante lá na Acadêmico de Niterói, fica um convite aí também, a gente desfila lá na Acadêmico de Niterói, desfilamos na Cubão, vamos esse ano desfilar lá na Intendente Magalhães em 2024, né? Mas a gente sai daqui, né? Do lado de cada poça estão saindo 4 escolas para desfilar no Rio, né? Uma na Intendente Magalhães e 3 na Marquês de Sapucaí, que São Gonçalo bem aqui do lado, também tem a Porto da Pedra, que vai desfilar no grupo especial, a Viradouro também no especial, e a Acadêmico de Niterói que está desfilando no acesso e a Cubão que está desfilando lá no Intendente Magalhães, buscando aí retornar para o grupo de acesso. Então, assim, a gente, né, busca esse espetáculo. Então, a gente, no grupo de acesso, tem um espetáculo bacana. Né? E quem vai, por exemplo, lá vai justamente para ver um espetáculo diferente do outro. O cara fica ali, assim, né, nesse entretenimento. Então, se qualifica, por exemplo, isso também, você qualifica o carnaval, você qualifica, por exemplo, as escolas, qualifica o todo. Né? Eu lembro que eu estava assistindo uma entrevista do Jorge Belingeiro, né, que é o atual presidente da Liga, né? Da Liga das Escolas de Samba, do Grupo Especial, e ele estava falando justamente sobre isso. Né? Ele foi até mal interpretado por outros presidentes de outras ligas, né? Das ligas de acesso e tal, porque... o que eu extraí do bate-papo dele é justamente isso que eu estou falando. Preservando o direito de todas as escolas desfilarem, mas você tem que criar as categorias e uma atmosfera em que essas escolas consigam ter um mínimo de equilíbrio. Né? Porque eu acho que o folião daquela escola que não tem a mesma estrutura... Tá ou um grupo B, por exemplo. Sabe? A, B e C. Vamos estar lá no grupo C. Sim, eu acho que você desmotiva. E eu conversando com alguns presidentes de escola de samba que desfilam ali na Intendente, né, que é hoje o Grupo Prata, né, o Grupo Ouro, eles falam o seguinte, da dificuldade de você... Chega um momento que você tem que pegar uma pessoa que está passando e entregar uma fantasia. Para poder compor ali o mínimo, o regulamento. Cara, não tem condição. Mas por que eu acho que isso acontece? Um dos motivos, isso é minha visão, eu posso estar totalmente errado, eu não sou dono da verdade. É que quando você desequilibra o jogo, você desmotiva o folião daquela escola. Com certeza. Consequentemente, uma coisa está atrelada à outra. Entendeu? Então você acaba tendo essa dificuldade de não ter componente mínimo para desfilar, para cumprir o regulamento. Para cumprir o regulamento, sabe? Então são essas questões. Eu acho até que, por exemplo, as escolas com maior estrutura, tanto do grupo de acesso quanto do grupo especial, fazem, mas eu acho que deveriam buscar um pouco mais de
de aproximação Com as bases. com as bases. Entendi. Sabe? Porque muitas dessas escolas um dia vão chegar lá. E muitas dessas que estão aqui estiveram também, lá. Sim. O movimento é de ida e volta. A gente vê o exemplo da própria tradição. Tradição. Porra, a tradição chegou de Caprichoso de Pilares. Caprichoso de Pilares. Sabe? Então, assim, essa é uma visão que eu tenho. Não, pode ser uma visão lógica, uma visão romântica, não, né, não, mas é uma do romântica carnaval. interessante, pra Mas, você olhar para baixo, pô. sim, eu acho, assim, outras coisas que eu verifico no carnaval, a gente acabou falando só do carnaval, que não tem jeito, né? Que, por exemplo, algumas escolas, eu acho que deveriam buscar, por exemplo, o cara fundou uma escola de samba. Mas aí, quem apadrinhou essa escola de samba? Uma escola de samba que tem, por exemplo, que tem uma sede no centro da cidade, Gamboa, Santo Cristo e tal. Gente, qual é a dificuldade de você buscar um bairro onde você pode conseguir parcerias com grêmios que estão totalmente jogados, abandonados, que tem quadras com estrutura maravilhosa, que você pode fazer uma parceria ali e você criar ali a sede da sua sede social de trabalho. Sabe? Então, assim, eu acho que também as escolas precisavam ter um pouco dessa visão. Né? Por exemplo, como a intendente de Olaria, ela conseguiu um galpão ocioso que ficava ali fica ali na região de Ramos. Lógico, precisa de muita coisa. Sim, mas precisa de muita coisa. Mas hoje tem uma sede. Você tem o espaço, é o espaço, né? Onde você pode criar ali os seus eventos, sua feijoada, trazer a galera, a comunidade. E com isso arrecadar. Sim. Né? Porque a gente está falando de folia, mas a escola não vive sem dinheiro. Não, claro que não, pô. Né? O carnaval é caro, fazer carnaval é caro. É altamente capitalista. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, assim, eu acho que são várias situações que precisam se sentar, sabe? Precisam sentar. E esse olhar, de repente, de cima para baixo, ajudar essas pessoas embaixo a se organizar, sem interessante, né? Para o carnaval e para manter viva a cultura do carnaval, né, Alexandre? Sem dúvida. Porque você começa a criar aí castas, né? Quando você começa a criar castas, e você criar castas no carnaval, é você matar o carnaval. Matar na raiz, né? Matar na raiz. Então, não tem como. Então, eu acho que é uma visão, que é uma ideia que eu estou jogando aqui, no sentido de todas as pessoas que são envolvidas com o carnaval, que gostam do carnaval, que vivem do carnaval, sabe? Elas precisam amadurecer nesse sentido, de sentar e de se discutir o carnaval. Mas como um todo. Eu não posso discutir o carnaval só porque eu estou na liga, no grupo de acesso. Não posso discutir o carnaval só porque eu estou no grupo especial. Pensar ele de forma ampla. Ampla, porque se você começar a matar ele na raiz, é a mesma coisa de você começar a desviar o curso de um rio. Vai chegar uma hora que não vai ter mais nascente. Não vai ter mais nascente, acabou. Acabou. Então você acaba com tudo, sabe? Então, assim, eu temo muito por isso, Paulo. Eu sou um apaixonado pelo carnaval, por tudo que o carnaval representa, né? Pelos empregos que o carnaval gera, né? São milhares. O município de vocês, por exemplo, o município do Rio de Janeiro, arrecadação de 4,5 bilhão, meu amigo, nessa brincadeira de carnaval agora em 2023. Sem dúvida. Porra, olha quanto que gerou, por exemplo, para a cidade. E isso gerou emprego direto e indireto. E movimenta tudo. Movimenta toda uma cadeia enorme. O ônibus, o trem, o metrô, o vendedor de picolé, de churrasquinho, não sei o quê, tudo você se movimenta, a praia, tudo se movimenta. Sem dúvida. Então é isso, né? E você movimenta. E você movimenta do pequeno ao grande. Porque os hotéis, por exemplo, é isso aí, você movimenta o camelô, que está ali, e o grande hotel. O grande hotel, porra. O cara tá brigado lá, mas o cara vem aqui, vai tomar uma cerveja aqui na rua, passando, não sei o que, tá o cara com isopor. Eu, por exemplo, que chego lá no Sambó, na Marquês de Sapucaí, eu já vou beber uma cerveja na entrada. Os caras estão ali, tem Agora, quem que apadrinhou a União da Ilha? A União da Ilha. Data Vênia, né? Sim, nós nos encontramos na União da Ilha. Na União da Ilha. É a madrinha, por exemplo, do Data Vênia. A União da Ilha é quem segura. Ney, nosso colega advogado. Sim. Ney Pilate, nosso colega. Um abraço, Ney. Nosso colega advogado, gente da melhor qualidade. Fala com ele. É uma figuraça, né? É uma figura.
Boy, eu posso ir às feijoadas, mas não posso botar calça comprida. Mas quem vai lá na quadra da União da Ilha também vê nem por daquele jeito lá. Aliás, todo lugar, por exemplo, nem tá daquele jeito, né? De forma muito que respeitosa. A gente estava no mini desfile, né? Lá esse ano, né? Eu faço sempre a confusão, mas esse ano a gente estava... O Ney é um exemplo clássico do que a gente estava falando no começo da conversa. Sim. Né? E o Ney, o exemplo clássico, você falou, um exemplo clássico. Um cara, por exemplo, assim, de uma mente enorme. E o Ney tá sempre lá daquele jeitão dele, com aquele chinelinho dele e tal, tomando lá as cervejinhas dele, fumando seus bons cigarros. E um cara, por exemplo, de abraçar, sim, né? sim. E ele faz esse link, faz essa ligação, né? A Inocente de Maricá também, por exemplo, né? Tem um braço lá, é apadrinhada pela União da Ilha, e isso contribui bastante, porque seja na troca de ideias, seja na troca, por exemplo, das coisas, por exemplo, que acontecem, que a gente vai podendo se alinhar, isso contribui bastante, entendeu, Alexandre? Então, essa tua ideia, esse pensamento, por exemplo, de que essa cadeia de cima, melhor colocada, né, por exemplo, dá uma olhada para essa galera mais de baixo aqui, porque é a pretensão, por exemplo, desse daqui também de alcançar Sem isso, dúvida. ainda que não seja aquele ápice, mas o intermediário. Sem dúvida, sem dúvida. Né? E de qualquer maneira, seja aqui ou seja aqui, a contribuição cultural está nivelada, porque você está falando de cultura. Seja ela, por exemplo, pequenininha ou seja ela enorme, da cultura do carnaval. Eu me lembro lá o Cacique de Ramos, que está bem próximo lá de você, a gente não deixa de falar dele aqui. Você chegava cedo na Rio Branco e os caras já estavam lá com o índio lá na coisa. Clássico, né? O índio clássico e camisa, e vendendo camisa. Os caras faturando ali. Os gringos passando, os caras, pô, tá falando de economia. Os gringos passando, sem comprando dúvida. camisa. E não só gringo. O cara, por exemplo, que está lá de Campo Grande, ou daqui de Niterói, ou de outros lugares, por exemplo, fala, opa, a camisa do Cacique, o cara vai lá e tal. Não tem quem não compra para levar essa lembrança, por exemplo, do Cacique de Ramos, que é um patrimônio, por exemplo, do carnaval, um patrimônio carioca, por exemplo, o cara se orgulha muito e a gente fica muito orgulhoso de receber você aqui com essa proximidade. Com certeza, eu vou deixar um recado para a produção aqui, que gosta de tomar uma cervejinha gelada, produção pesada, gosta de tomar uma cerveja gelada, e umas cervejas geladas, vai aí a madrugada dentro, o pessoal das câmeras, então, rapaz, nunca vi para gostar tanto de tomar cerveja. É bom demais. Toma mais cerveja do que o sambista, pô. Porra, os caras tomam mais cerveja do que o sambista, eu nunca vi isso, pô. O sambista toma menos cerveja, cinegrafia, daqui a pouco tu procura o cinegrafia, tá só mas a porra, não. Cervejinha, gosta muito, então fica o recado dia 26. Dia 26/8, lá fica aí nossos colegas advogados, convidados aqui pelo doutor Alexandre, presidente da subseção da Leopoldina, da Ordem dos Advogados do Brasil, convidando todos os colegas advogados aí da região, do estado do Rio de Janeiro, a essa maravilhosa feijoada lá no Cacique de Ramos, né, onde a gente aqui já nos comprometemos aqui de fazer a cobertura, não só para tomar uma cerveja geladinha, comer a feijoada e fazer a cobertura do evento, que isso muito nos deixa bastante felizes, né, de poder, por exemplo, estar fazendo essa visita, acompanhando esse trabalho de um advogado, né, e sua subseção, por exemplo, nesse link maravilhoso e gostoso para o carnaval. E eu acho isso muito importante porque quebra, né, o Alexandre, eu não sei se existe, né, para uns vai existir tabu, né, para nós, por exemplo, que temos somos um pouco mais avançados, estamos num campo um tanto quanto mais progressista, gostamos da cultura do carnaval, não há tabu. A gente está fazendo o que gostamos, por exemplo, dentro do que sabemos fazer, né, que é trabalhar, cumprir o nosso expediente de trabalho, mas também é o nosso campo de diversão, e o carnaval é um eixo. Eu vejo lá você, por exemplo, caminhando lá pelos meandros do carnaval, isso é muito legal. Bem, doutor Alexandre Aguiar, nosso colega aqui, veio aqui bater esse papo, nós caminhamos aqui para o nosso final do papo. Alexandre, eu queria pedir a você as suas considerações finais, né, deixando também um recado seu para o nosso público, os advogados que nos assistem, para esse evento grandioso aí no dia 26, essa feijoada maravilhosa, para a gente estar lá todo mundo junto, né, e já convidando aqui o canal, né, para estar fazendo a cobertura lá, vai ser de grandiosidade para nós, Alexandre. Sem dúvida. Primeiro, mais uma vez, agradecer o convite, né, eu tenho muita honra de estar aqui representando
zona da Leopoldina, a OAB da Leopoldina, falando um pouco de advocacia, né, em sintonia com o Carnaval, né, sempre em sintonia com o Carnaval. Dizer que vocês estão convidados a participar desse grande evento da Festa da Advocacia no Cacique de Ramos. Todos estão convidados, todos os advogados, advogadas. As maiores informações, eu peço que entrem em contato com as nossas redes sociais da nossa subseção. Tem um número, Alexandre? Deixa um número aí que a gente põe até lá. Eu vou deixar. Tá, que a gente bota lá bota na Quem legenda. quiser participar desse evento, né, em comemoração ao mês da advocacia, nós vamos deixar aqui um número de contato, se quiser entrar em contato, para as maiores informações desse evento, né, os convites, tudo certinho, lá com a nossa querida Flávia, né, que é a nossa encarregada lá da subseção, enfim, né, e mais uma vez agradecer o convite e desde já também convidado a conhecer a nossa subseção, né, tá lá, bater um papo de advocacia e também de carnaval, né, e mais uma vez agradecer o convite, estou sempre à disposição de vocês. Obrigado, Alexandre, a gente fica muito que agradecido de poder receber aqui um par do carnaval, né, um par da advocacia, presidente de uma subseção importante, por exemplo, que é da regional, né, deixando aqui, por exemplo, um recado para os colegas advogados para estarem nessa maravilhosa feijoada e conhecer, né, a nobreza do Cacique de Ramos, esse grande patrimônio, né, poder tirar uma foto com o índio, né, vai ser muito bacana, não tenho dúvida que o índio está arriscado até sair correndo, que vai ter advogado lá tirando fotos e mais fotos. Se me permite mandar um abraço para o Márcio, né, e para o Bira Presidente lá do Cacique. Um grande abraço a você, Márcio, e o Bira Presidente. Bira Presidente, um grande abraço aí do doutor Alexandre e o Márcio também. E a gente vai estar lá, o Alexandre, com certeza, cobrindo o evento, vai ser uma honra para nós, né, não só na qualidade, por exemplo, desse braço que a gente tem com a Ordem dos Advogados do Brasil, né, convidar aqui, por exemplo, a figura do doutor Luciano Bandeira, né, sem que dúvida, é nosso parceiro, por exemplo, da Tavênia de primeira hora, parceiro, por exemplo, nosso da advocacia. Né, então, como advogado, nós o convidamos. Né, então, sem dúvida, sem dúvida. O doutor Luciano Bandeira é um parceiro, e digo para você que o Luciano é a maior liderança da advocacia no estado do Rio de Janeiro. Não existe outra pessoa a não ser Luciano Bandeira. E um jiu-jiteiro, hein? Jiu-jiteiro é verdade. Eu já disse que aquela orelha amassada dele não é aquilo é amasso. Grande flamenguista. Grande flamenguista. Sim. A orelha é amasso de mamãe. Mamãe que dá amasso naquela orelha, por exemplo. Dele, que não é do jiu-jitsu, não, mas ele diz que por exemplo, verdade. do campo. Um abraço, Luciano. Fica aí mais esse convite para a galera, para nossas queridas e queridos advogados, por exemplo, da zona da Leopoldina, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, por exemplo, para estarem lá no dia 26, nessa grandiosa feijoada, nessa grande quadra do Cacique, né, de Ramos, que é um local maravilhoso, um evento maravilhoso, nós vamos estar lá cobrindo. Ficamos muito gratos, doutor Alexandre, por sua presença, isso é muito bacana. Muito obrigado. Falando de carnaval, como advogado e homem, por exemplo, entusiasta do carnaval. Muito obrigado, Alexandre. Obrigadaço. Vamos fazer aqui uma claque final para fechar o nosso